Olá, meus queridos alunos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aula dessa que é a nossa primeira aula, que está sendo fracionada em vários vídeos para facilitar o aprendizado de vocês aqui, tá bom? Nós estamos estudando o nosso módulo que trata sobre os livros históricos da Bíblia Sagrada. No primeiro vídeo, nós já nos apresentamos, né, para você que é novo por aqui, né? E só para não esquecer, se inscreva lá no canal, tá vendo o botãozinho vermelho? Clique lá e se inscreva. Se você já é inscrito, não se esqueça de fazer o clique em cima do sininho. Esse sininho simboliza que a partir de então você receberá as nossas notificações, tá bom? Ou seja, todas as vezes que houver um vídeo aula pronto para você, você será notificado para você entrar no canal e assistir essas aulas importantes, tá bom? Muito bem. E nós vamos dar continuidade aqui, nesse segundo vídeo aula, para falar um pouquinho sobre essa distribuição das categorias dos livros nos quais a nossa Bíblia ela está dividida, tá bom? Ou seja, as divisões da Bíblia. Então existem categorias de livros, tá? Para nós nos posicionar e saber onde estão os livros históricos, tá? Fazer diferença entre os livros históricos e os livros que não são históricos. Mas para tanto, antes vamos relembrar o que já foi tratado em sala de aula sobre o escrito sagrado para os judeus, ou seja, a Bíblia Sagrada deles, que é conhecido como Tanakh. Então essa palavra Tanakh, que é a Bíblia Sagrada dos judeus, é um acrônimo. O que é um acrônimo? É uma palavra que ela é formada pelas iniciais de outras palavras. Por isso, Tanakh, que trata-se das iniciais das 3 divisões da Bíblia hebraica. Só para exemplificar, por exemplo, a palavra Enem. Enem é um acrônimo de outras palavras, ou seja, iniciais de outras palavras. Por exemplo, Exame Nacional do Ensino Médio. Aí deu a palavra Enem. Você entendeu o que é um acrônimo? Então, Tanakh também é um acrônimo. É um acrônimo de Torá, Neviim e Ketuvim. Por isso surgiu a palavra Tanakh. Então, Torá é a primeira divisão da Bíblia hebraica, que são os 5 primeiros livros, que são eles Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ou seja, o que para nós é o Pentateuco, para eles é a Torá. Vocês entenderam? Então, repetindo, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que é o nosso Pentateuco que vocês já conhecem. Depois nós temos a segunda divisão, que é o Neviim. O Neviim, que significa profetas, né? Nós temos uma subdivisão dentro dele, que são profetas anteriores e profetas posteriores. Então veja, quais são os profetas anteriores na Bíblia hebraica? São eles o livro de Josué, o livro de Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Esses são os livros dos profetas anteriores. Profetas posteriores são todos aqueles livros proféticos que nós temos em nossas Bíblias, menos o livro de Daniel e o livro de Lamentação de Jeremias, que são eles Isaías, Jeremias, Ezequiel, aí nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Então esses são os profetas posteriores. Agora, por que anteriores e por que posteriores? Não tem nada a ver do que você pensou. Talvez você esteja pensando assim, isso tem a ver com o sentido cronológico, porque os anteriores vieram primeiro? Não. Os anteriores ele tem um cunho mais, digamos, histórico-religioso, tá? E os posteriores, ele tem mais um cunho exortativo,
por assim dizer, tá? São mensagens mais exortativas, por isso essa classificação aí, tá? E a terceira e última parte, né, dessa Bíblia, conhecida como os Escritos Sagrados dos Judeus, ou a Bíblia Hebraica, se chama Ketuvim. Ketuvim significa escritos. Então os escritos são todos aqueles livros que não pertencem à Torá e também não pertencem ao Neviim, ou seja, a categoria de profetas. Tá? Então nós temos lá, por exemplo, Ruth, nós temos Crônicas, primeiro e segundo, nós temos Esther, nós temos Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Cantar de Salomão, e nós temos Daniel, livro de Daniel, que na Bíblia Hebraica não está na categoria de profeta, mas está na categoria de escritos, e nós temos Lamentações, tá bom? Veja que é um pouco diferente das nossas Bíblias. Como que ficaria então nas nossas Bíblias? Nas nossas Bíblias você já está mais familiarizado, né? Nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos. Aí você tem Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Aí você tem Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos em nossas Bíblias, tá? Aí nós temos uma terceira divisão em nossas Bíblias, que são os livros poéticos, que são eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantar de Salomão. Tá? E por último, isso falando do Velho Testamento, obviamente, né? Por último, nós temos os livros proféticos. E nas nossas Bíblias, nós temos profetas maiores e profetas menores. Maiores não pelo fato de eles serem mais importantes do que os outros, não. Maiores porque eles deixaram o maior número de mensagens registradas que chegou até nós. Os maiores são eles: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os menores são aqueles 12 profetas bem no finalzinho do Velho Testamento, que são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? Então agora você sabe a diferença, sabe diferenciar livros históricos de livros poéticos, livros históricos de livros proféticos. E você sabe também a diferença do Pentateuco para os livros históricos em nossas Bíblias, que tem mais uma mensagem histórico-cultural, religiosa, obviamente, mas mostrando toda a história da nação de Israel e as nações vizinhas que os cercavam, seus costumes, sua religião, sua cultura, sua influência diante do povo de Deus, né? As guerras, as conquistas, tudo que aconteceu naquele período está registrado ali. Nós temos também ali o registro da guerra civil que se houve, que aconteceu em determinado momento da história do povo de Israel, quando houve a divisão do Reino do Norte e o Reino do Sul, né? Os reis que surgiram depois, né? E todo o seu legado e toda a sua vida religiosa e cultural, tá bom? Então, está aí para você esse pequeno resumo para você entender. E no próximo vídeo, nós estaremos então fazendo uma pincelada sobre a mensagem de cada livro histórico, né? Uma visão panorâmica para nós entendermos qual que é o conteúdo que ele traz, aquele pano de fundo, digamos assim, né? Qual que é a mensagem mais enfática que cada livro histórico traz, tá bom? Estaremos mostrando ali, pontuando de uma forma bem resumida para vocês entenderem. E vocês vão anotando, né? E uma coisa importante que eu não posso deixar de avisá-los, né? Nós vamos estar entrando no nosso grupo e trazendo alguns questionamentos acerca daquilo que estamos falando aqui nessa aula, tá?
e vocês estarão ali respondendo e participando também no nosso grupo lá no WhatsApp. E isso vai servir como presença na aula que nós estamos disponibilizando para vocês, uma vez que não podemos estar juntos em sala de aula. Tá? Então é muito importante você entrar lá no nosso grupo e participar comentando sobre a nossa aula aqui. Isso vai servir como presença, como participação dessa aula, tá bom? Então entre lá. Se houver alguma dúvida, faça a sua pergunta também, não tem problema. Se não quiser fazer a pergunta no grupo, pode fazer a mim também em particular. Mas eu sugiro que faça no grupo porque às vezes a sua pergunta pode abrir um leque de informações para outros alunos também, que talvez tenham a mesma dúvida, tá bom? É muito importante a sua participação. Muito bem, um forte abraço e até o próximo vídeo.